Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Eu já estou aqui para falar um pouco sobre a trajetória do diretor Paul Thomas Anderson, um dos maiores diretores da atualidade. Ele nasceu em 1970 em Los Angeles, na Califórnia, e vem desde meados dos anos 90 se mostrando um grande destaque em Hollywood. Ele estreou com o filme Jogada de Risco, em 1996, que traz no elenco Philip Baker Hall, John C. Reilly e Gwyneth Paltrow. Aqui nesse filme ele já mostrava principalmente o talento na escolha de um elenco e também o desenvolvimento dos personagens e da narrativa de uma maneira muito elegante. Nada que se aproxime ao talento que ele viria a mostrar em Bug Nights, o filme lançado no ano seguinte, 1997, que traz um grande elenco. A gente tem o Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds, Philip Seymour Hoffman e, novamente, o John C. Reilly. Esse filme é uma homenagem do diretor ao universo do cinema por meio da produção de filmes de conteúdo adulto, a maneira como ele trabalha a relação entre os personagens centrais é muito interessante. A gente tem uma das melhores atuações da trajetória do Burt Reynolds e ele mostra isso como uma espécie de reflexo da Hollywood dos anos 70 de maneira muito apaixonada, muito intensa, mostrando todo o seu talento. Ele viria a demonstrar de novo esse talento em Magnolia, de 1999, um filme construído por meio de um grande elenco, por um roteiro bastante complexo, adotando vários pontos de vista e também trabalhando elementos da vida, da morte, da existência. A gente tem no elenco de novo o Philip Baker Hall, o mesmo da sua estreia, Jogada de Risco. A gente tem de novo o Philip Seymour Hoffman, o John C. Reilly, e com os acréscimos do Tom Cruise e do William Mate, por exemplo. Esse filme, o Magnolia, ele se transformou numa referência do diretor, da filmografia dele. Ainda hoje é considerado por alguns o seu maior destaque, mas ele continuaria, a partir de então, produzindo a sua obra de maneira muito destacada. O seu filme seguinte foi Embriagado de Amor, de 2003, um filme que mostra o Adam Sandler numa nova trajetória de sua carreira. Até então, o Adam Sandler ele fazia comédias despretensiosas e, a partir do Embriagado de Amor, ele se tornou um ator mais reconhecido. O filme chegou a ganhar o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, mas o Paul Thomas Anderson ainda não havia conseguido se destacar no Oscar. Isso acabou acontecendo a partir do filme seguinte, O Sangue Negro, de 2007, filme que recebeu os Oscars de melhor ator para o Daniel Day-Lewis e também melhor fotografia. Esse filme se passa no início do século XX, na Califórnia, onde mostra homens de uma maneira muito brutal à procura de petróleo. O filme ele tem uma ligação muito interessante também com o universo da religião, por meio da figura do personagem do Paul Dano, e é por meio desse personagem que se constrói o principal conflito da narrativa. O Sangue Negro ele foi muito reconhecido, ele ainda é visto como um dos melhores filmes do Paul Thomas Anderson. Ele não envelheceu, mesmo ele tendo perdido o Oscar por filme Onde os Fracos Não Têm Vez, os irmãos Coen. Esses filmes eles mostram bem aquele período do final dos anos 2000, uma espécie de cinema bastante influenciado pelo faroeste dos anos 50, 60, mas sob um ponto de vista contemporâneo. Depois do Sangue Negro, o Paul Thomas Anderson teve um hiato de 5 anos até regressar com O Mestre, em 2012, filme estrelado pelo Joaquin Phoenix e pelo Philip Seymour Hoffman, que já havia trabalhado com ele no Bug Nights e no Magnolia. O Joaquin Phoenix ele faz um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial que acaba se interessando em entrar na seita de um personagem feito pelo Philip Seymour Hoffman. Esse embate entre os dois ele conduz a uma influência muito visível da filmografia do Stanley Kubrick.
é um dos cineastas que mais influenciaram o Paul Thomas Anderson ao lado do Robert Altman, e o Mestre mostra muito bem isso. É, um, é uma obra muito bem construída, ela é menos linear do que seus filmes anteriores, ela talvez não seja tão comercial quanto era, por exemplo, o Sangue Negro, mas de certa maneira acaba apresentando as características que o Paul Thomas Anderson mostraria a partir de então. Então a gente vê muitas dessas características encontradas em Um Mestre no filme Vício Inerente de 2014, também estrelado pelo Joaquin Phoenix, que faz um detetive, é uma homenagem do Paul Thomas Anderson ao cinema dos anos 70, principalmente ao cinema policial. Então, temos a influência, de novo, do Robert Altman, e, ao mesmo tempo, mistura drama, mistura comédia, mistura sátira, elementos de policial, suspense. E o Vice-Inerente, ele é realmente uma das maiores obras desse diretor, uma obra que mostra todo o seu talento em conduzir o espectador até uma determinada época e fazer com que essa época adquira uma atmosfera muito realista, muito presente. E o Joaquim Fênix tem aqui, no Vício Inerente, uma das suas melhores atuações, o que não é pouco. Em 2017, o Paul Thomas Anderson acabou voltando ao Oscar com muito destaque através do filme Trama Fantasma, também estrelado pelo Daniel Day-Lewis. Ele acabou sendo indicado ao Oscar de melhor ator, mas acabou não vencendo. É uma das suas melhores atuações. Ele faz um estilista muito famoso que tem muitos clientes e se apaixona de forma inesperada por uma determinada mulher que para ele soa bastante enigmática. Ele é um personagem muito difícil, ele não consegue lidar com os problemas do dia a dia, e essa personagem feminina acaba conduzindo ele a uma nova compreensão do universo. O Trama Fantasma é um filme belíssimo, ele tem a fotografia também assinada pelo Paul Thomas Anderson, é a primeira vez que ele assina a fotografia de seus filmes, e ele mostra um talento impressionante, a maneira como ele mistura o design de produção, os figurinos, com uma reconstituição de época primorosa, e com o auxílio dessa atuação do Daniel Day-Lewis e também com o auxílio da atuação da Vicky Krieps, que faz essa mulher por quem o estilista se apaixona. Todos esses elementos acabam transformando o Trama Fantasma numa das melhores obras dele. E, finalmente, em 2021, o Paul Thomas Anderson ele regressaria com Licorice Pizza, um filme também muito dedicado aos anos 70, assim como era o Boogie Nights. A gente percebe que o diretor está fazendo uma homenagem também ao mundo do cinema, e ele consegue extrair grandes atuações de todo o elenco, com algumas participações especiais, inclusive como a do Sean Penn. Ele mostra a paixão de uma menina por um adolescente, é uma paixão inesperada, e faz com que esses personagens se aproximem ao longo da narrativa. Eu vejo aqui determinada influência do próprio Embriagado de Amor, o filme que ele tinha feito com Adam Sandler em 2003. Então, determinados aspectos do visual do filme remetem a esse Embriagado de Amor, mas, de maneira geral, ele dialoga muito com a filmografia do Robert Altman, principalmente dos anos 70. O Licorice Pizza, ele também mostra um talento muito grande do diretor na escolha da trilha sonora. As músicas são sempre muito bem encaixadas, isso já estava muito presente, principalmente em filmes como Magnolia, Boogie Nights, no próprio Embriagado de Amor e em Vício Inerente. O diretor ele consegue fazer sempre uma seleção de canções muito precisa, muito funcional,
e nesse ponto ele dialoga muito com o Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino, a meu ver, ele foi muito influenciado em Era Uma Vez em Hollywood, por certa filmografia do Paul Thomas Anderson, principalmente o Vice Inerente. Então, o Paul Thomas Anderson, além de ser um dos maiores cineastas da atualidade, ele também é um cineasta que influencia outros grandes diretores. E sua filmografia, ela tem uma qualidade, a meu ver, muito sólida, quase incontestável. É muito difícil você encontrar algum espectador que não goste de pelo menos algum filme do Paul Thomas Anderson. Como eu disse, o Magnolia continua sendo um dos filmes referenciais dele, mas o Sangue Negro também tem uma presença muito grande na memória dos espectadores. A partir de O Mestre, Vice Inerente, também o Trama Fantasma e Licorice Pizza, ele já adota um outro tipo de narrativa, uma narrativa um pouco menos linear, e ele não utiliza tanto as canções como motivações também para os seus personagens. Os personagens, eles acabam tendo outro tipo de condução, mas é uma condução sempre muito interessante, muito precisa. Então, eu espero que o espectador, caso conheça a obra do Paul Thomas Anderson, se anime a ver esses filmes de novo, esses filmes que eu citei, ou quem não conhece, eu espero que venha a conhecer, pois o Paul Thomas Anderson tem uma das filmografias mais impressionantes, mais incríveis da história do cinema. É um grande diretor que continua, enfim, produzindo. Ele ainda não recebeu nenhum Oscar, ele já foi indicado ao Oscar, mas não recebeu nenhum. Então, se espera também que nos próximos filmes ele obtenha uma consagração ainda maior em Hollywood. Mas mesmo se não vier essa consagração, a sua trajetória dentro do mundo do cinema, por meio já desses filmes, é bastante exitosa e merece ser reconhecida pelo espectador de maneira geral. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.